Ester capítulo 4. Quando Mordecai soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, clamando com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a ordem do rei, e o seu decreto, havia entre os judeus grande pranto, com jejum, e choro, e lamentação, e muitos se deitavam em saco e em cinza. Quando vieram as moças de Ester e os eunucos lhe fizeram saber, a rainha muito se entristeceu, e enviou roupa para Mordecai, a fim de que, despindo-lhe o saco, lhe a vestissem, e ele, porém, não a aceitou. Então Ester mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que este havia designado para servir, e o mandou ir ter com Mordecai para saber que era aquilo, e por que era. Ataque, pois, saiu a ter com Mordecai à praça da cidade, diante da porta do rei, e Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã prometera pagar ao tesouro do rei pela destruição dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que a mostrasse a Ester, e lhe a explicasse, ordenando-lhe que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia e lhe fizesse súplica ao seu povo. Veio, pois, Ataque, e referiu a Ester as palavras de Mordecai. Então falou Ester a Ataque, mandando dizer a Mordecai: todos os servos do rei, e o povo das províncias do rei, bem sabem que, para todo homem ou mulher que entrar à presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro, para que viva, mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar a ter com o rei. E referiram a Mordecai as palavras de Ester. Então Mordecai mandou que respondessem a Ester: não imagines que, por estares no palácio do rei, terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. De novo Ester mandou-os responder a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei, e se eu perecer, pereci. Então Mordecai foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenara. Vamos nos aprofundar no capítulo 4 do livro de Ester, uma passagem rica em ensinamentos e inspiração. Este capítulo é central na narrativa, marcando um ponto de virada na história de Ester e seu povo. Contexto do capítulo 4 de Ester. Neste capítulo, encontramos o povo judeu enfrentando uma grande ameaça, um decreto para sua destruição, instigado por Amã e sancionado pelo rei Xerxes. Ester, uma judia que se tornou rainha da Pérsia, é confrontada com uma escolha crucial. Principais pontos do capítulo. A dor de Mardoqueu. Mardoqueu, primo e tutor de Ester, veste-se de saco e cinza, lamentando-se publicamente. Isso reflete a dor e o desespero do povo judeu. A escolha de Ester. Ester, inicialmente hesitante devido ao perigo de se aproximar do rei sem ser chamada, é convencida por Mardoqueu. Ele diz a ela: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esta frase é um ponto crucial, pois Ester decide agir, mesmo com risco de vida. O jejum. Ester pede que Mardoqueu e todos os judeus em Susã jejuem por ela por 3 dias e noites antes que ela vá ao rei. Isso mostra a importância da preparação espiritual e da busca por direção divina. Aplicabilidade em nossas vidas. Enfrentando desafios com coragem. Como Ester, podemos nos encontrar em situações de grande risco ou desafio. A coragem de Ester nos inspira a enfrentar nossos medos, confiando que Deus nos colocou onde estamos por um propósito. O poder da intercessão. O jejum e as orações do povo judeu são um exemplo poderoso da importância da intercessão. Em momentos de crise, devemos nos unir em oração, buscando a sabedoria e a intervenção de Deus. Deus usa pessoas comuns para seus propósitos extraordinários. Ester era uma mulher comum que Deus usou para salvar seu povo.
Isso nos lembra de que Deus pode usar cada um de nós, independentemente de nossa posição ou status, para realizar seus propósitos divinos. A importância da preparação espiritual. Antes de agir, Esther buscou a Deus através do jejum e da oração. Isso nos ensina a buscar a Deus antes de tomar decisões importantes, confiando que Ele nos guiará e nos dará força. Conclusão. Irmãos e irmãs, o capítulo 4 de Esther é um lembrete de que, mesmo em meio às circunstâncias mais desafiadoras, não estamos sozinhos. Deus está conosco, capacitando-nos a enfrentar grandes desafios com coragem e fé. Que possamos nos inspirar na história de Esther para viver uma vida de fé ativa, intercessão e confiança na providência divina. Que Deus abençoe a todos vocês.